Questão número 7, última questão. Questão da PUC de Minas, né? Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Outra questão de interpretação de gráfico, tá legal, gente? Muita questão de interpretação de gráfico nessa lista aqui. E por que tem muita questão assim? Porque é importante para vocês saberem disso, tá legal? E vocês matam questões rápido assim. O gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2 é constituído por... Então ele dá aí as opções do que vai constituir esse gráfico. É uma reta? São duas retas concorrentes? São duas retas paralelas? É uma única reta? Bom, vamos dar uma analisada. Primeiro, eu não preciso nem considerar esse 2 aqui por enquanto. Vamos considerar esse x aqui. Módulo de x, finge que esse 2 não existe. Qual que é o gráfico da função módulo de x? A gente acabou de ver numa questão anterior, né? Aqui, ó, em várias questões, ó. Módulo de x, ele tem aquele biquinho. É como se fosse um triângulo, ó. Ao contrário. Então, ó, duas retas, uma indo para lá e uma indo para cá, a partir do eixo x para cima, né? Nunca vai ter valor negativo. Então, eu vou fazer em vermelho aqui. O gráfico da... Eita, vai ficar um pouquinho torto que eu tô sem régua, mas vamos lá. O gráfico da minha função módulo de x vai ser sempre dessa maneira aqui, ó. Gente, a partir disso, vocês já matam a questão, tá legal? Vocês não precisam de mais nada, vocês só precisam saber como é que é o gráfico da função módulo de x, que é isso aí. Ponto, já matou a questão, tá? Quem aí já conseguiu ver qual que vai ser? Bom, vamos lá. Vamos por exclusão. Eu falei que vocês já podem matar a questão, mas vamos por exclusão. Essas duas retas são concorrentes. O que são retas concorrentes? Está vendo o eixo x e o eixo y aqui, ó? Eles se cruzam apenas um ponto, eles têm 90 graus entre si. Isso são retas concorrentes, tá legal? Retas que se cruzam a 90 graus. Então, você vê que essa e essa aqui não são concorrentes, tá legal? Elas vão se encontrar em um único ponto e cada uma vai partir para um lado. Legal. As duas retas são paralelas, ó. Vou botar aqui, ó. Letra B a gente já exclui. Elas não são concorrentes. São duas retas paralelas. Retas paralelas, gente. Imagina duas avenidas, duas ruas, ó, que nunca se cruzam. Tá? Elas vão infinitamente para cima e infinitamente para baixo aqui, né? Mas elas nunca se cruzam. Isso quer ser paralelo. Tá legal? Então, duas retas paralelas? Não. Lembrem aí dos paralelos, né? Paralelos e meridianos lá da geografia. Paralelo, linha do Equador, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer. Isso não tem nada a ver com signo não, tá, gente? Isso é só um nome mesmo. Provavelmente tem a ver com as constelações, mas não tem nada a ver com signo, porque signo é uma pseudociência e isso não é verdade, tá legal? Isso é só para enganar as pessoas. Então, retas paralelas, elas nunca se cruzam, tá legal? Olhando para esse gráfico aqui, gente, ó. O que vocês concluem aí? É uma única reta? Primeiro, é uma única reta, ó. Isso aqui, ó. Uma única reta? Não. Vocês vão ver que a gente vai ter sim uma relação com o ponto 0 e 2. Mas é uma única reta? Uma? Tem uma única reta aqui? Não. São duas retas, né? Então, ó. Uma única reta está errada. Então, letra D também está errada. Tá legal? Aquilo que eu falei. Se vocês soubessem essa aqui, vocês matariam sem precisar desse mais 2 aqui, ó. Sabendo só f de x igual a módulo de x, vocês sabem que são duas retas de mesma origem. A origem está aqui. Parte uma para lá e uma para cá. Resposta certa, letra A. Tá legal, gente? Resposta certa, letra A. Ah, legal, professor. A gente já matou a questão sabendo assim. Mas o que significa aquele mais 2 ali? Esse mais 2, vou passar já para o caderno. Tá legal? Duas retas semi-retas de mesma origem. As outras aqui estão completamente erradas. Vamos lá. Resposta certa, letra A. Tá bom? Vamos, então, explicar o que significa esse mais 2 aqui. Vocês lembram que eu falei que se eu tivesse esse seguinte desenho que eu vou fazer de preto,
esse seguinte desenho. Vou botar mais ou menos aqui. K, uma constante. Eu coloquei mais ou menos para dizer que eu ando só no eixo Y, no X, tá legal? Eu andaria, ó, tivesse desse jeito, dentro do módulo, mais ou menos. Eu andaria ou para X positivo ou para X negativo, tá? Se fosse mais, eu andaria para X negativo. Se for menos, eu ando para X positivo. Eu ia ter essa translação no eixo X, certo? Lembra que eu falei isso? Agora, e quando eu tenho o seguinte, que é o mesmo desenho ali, ó, X, módulo de X, mais ou menos o K fora, tá? Nesse caso aqui é mais, então vai ser pro lado positivo, tá bom? Mais ou menos esse K do lado de fora, ele indica que, se não tá dentro do módulo, isso aqui eu tô me movimentando agora no eixo Y, tá legal? Se for positivo, vai ser positivo de Y, se for negativo, vai ser negativo de Y, tá legal? É o contrário do eixo X. Então, tá vendo que é o mesmo desenho aqui de cima, ó, módulo de X e fora do módulo mais 2. Então, quer dizer que eu andei 2 unidades para cima, tá legal? Em X. Então, meu gráfico, que estaria aqui se fosse só módulo de X, que a gente usou só isso para poder descobrir, o 2 ali ele não vai interferir em nada no desenho desse gráfico, só vai transladar. Então, a gente poderia resolver essa questão só sabendo o gráfico de módulo de X. Esse 2 só vai transladar 2 unidades para cima. Então, vamos dizer aqui, ó, 1, 2, tá? Vou fazer de azul para vocês verem, ó. Ficaria, trazer um pouquinho para perto, ficaria somente isso aqui, ó, a diferença. É o mesmo gráfico, o desenho é o mesmo. A única diferença é que eu subi 2 unidades. Por quê? Porque tá aqui do lado de fora do módulo. Então eu transladei 2 unidades para cima. Tá legal, ó? Esse carinha lá de cima, ó, esse aqui é o gráfico da minha f de x. Tá certo, gente? Então, questão simples, tá legal? Questão só de interpretação de gráfico. A resposta certa é a letra A. Mais fácil que essa, impossível. E fica atento aí à interpretação de gráfico, aquilo que eu falei. Assiste uma aula sobre translação de gráfico, tá? Que vai falar sobre isso tudo aqui que eu expliquei. Translação em X, translação em Y. E isso para outras funções, tá? Aqui a gente falou de função modular, mas isso aqui pode se aplicar a função quadrática, função seno, cosseno. Qualquer outra função que vocês pensarem, isso acontece. Tá legal? Então assiste uma videoaula sobre isso aí. Essa foi a última questão. Preste atenção nisso que cai, principalmente nas outras funções, tá bom?